Vamos mergulhar numa das viradas de chave mais radicais e, olha, mais impactantes de toda a história da humanidade. Pensa só, uma única pergunta, vinda de uma luz ofuscante no meio de uma estrada poeirenta. Uma pergunta que não ia mudar apenas um homem, ia mudar o curso do mundo para sempre. Mas para a gente entender o peso dessa pergunta, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e conhecer o homem a quem ela foi dirigida. Quem era Saulo de Tarso? O perseguidor. Então, vamos nos transportar para lá. O cenário é o seguinte: primeiras décadas depois da crucificação de Jesus. O Império Romano domina praticamente tudo e uma fé nova, pequenininha, ainda frágil, começa a se espalhar. E claro, era vista com muita desconfiança, tanto por Roma quanto pelas autoridades judaicas da época. E bem no meio desse caldeirão de tensões estava Saulo. E ele não era qualquer um, não. Tinha cidadania romana, que já era um status. Mas, acima de tudo, ele era um fariseu devotíssimo, treinado na interpretação mais rígida da lei judaica. Para ele, a lei era tudo. É por isso mesmo que aquele novo movimento cristão, que era conhecido como O Caminho, soava para ele como uma heresia perigosíssima, uma traição a tudo aquilo que ele acreditava. Então a missão dele era bem clara: acabar com isso e exterminar o movimento, respirando ameaças e morte contra os seguidores. E olha, que ninguém se engane, tá? Não era uma discordância passiva, um debate de ideias. Não, era uma caçada humana mesmo, violenta, sistemática. Ele tinha autorização oficial do sumo sacerdote de Jerusalém para prender homens e mulheres e levá-los acorrentados. Foi com essa autorização no bolso e essa fúria no coração que ele partiu na longa jornada para Damasco. Só que, naquela estrada, a missão dele seria interrompida de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Perto do meio-dia, com o sol a pino, o céu se abre. Uma luz muito mais forte que o sol do deserto explode ao redor dele, o jogando no chão, cego e totalmente impotente. Do meio daquela luz toda, uma voz. Atordoado, Saulo pergunta: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta que vem em seguida não ia só virar a vida dele de cabeça para baixo, mas o mundo. "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Uma coisa bem interessante é que esse evento é narrado 3 vezes no livro de Atos. E como a gente vê aqui, cada relato dá uns detalhes um pouquinho diferentes, adaptados ao público. Mas juntos, eles dão a visão completa. Enquanto os companheiros dele viram a luz e ouviram um som, só Saulo entendeu a voz e a sua mensagem. Pensa só na ironia. O homem que achava que via tudo com clareza, agora estava fisicamente cego. Ele foi levado pela mão até Damasco e lá ficou 3 dias na escuridão, sem comer nem beber. Foi um tempo de isolamento, de oração, onde a cegueira de fora forçou uma nova visão por dentro. Aquela revelação divina foi um evento pessoal avassalador. Mas como essa transformação interna se conectaria com o mundo lá fora? Bem, a resposta viria através de outro ser humano. A reputação de Saulo era bem conhecida em Damasco. Todo mundo sabia quem ele era. A pergunta era: quem teria coragem de se aproximar do inimigo mais temido da igreja? A resposta de Deus veio numa visão para um discípulo chamado Ananias. E a missão que ele recebeu era, no mínimo, aterrorizante: ir ao encontro do homem mais temido pela igreja. A reação de Ananias é totalmente humana: medo. Ele basicamente lembra a Deus sobre a reputação de Saulo. Mas a resposta divina é firme: vá, pois este homem é meu instrumento escolhido. E no fim, a fé de Ananias superou o medo. E aqui a gente chega a um ponto crucial da história. A transformação, mesmo que tenha começado com um encontro divino, só se completa de verdade na comunidade através da aceitação e da mediação de outra pessoa. Ananias encontra o temido caçador de cristãos e, em vez de acusação, ele oferece uma saudação que muda tudo: irmão Saulo. Com uma única palavra, o inimigo é acolhido na família. E com a imposição de mãos de Ananias, algo como se fossem escamas cai dos olhos de Saulo. Ele não só recupera a visão física, mas ganha uma nova visão espiritual. Percebe essa progressão? Ele recupera a visão, recebe o Espírito Santo, é batizado e, finalmente, é acolhido pelos discípulos. O homem que foi a Damasco para destruir a comunidade, agora é totalmente integrado a ela. A transformação de Saulo estava completa, mas o impacto dele no mundo, esse estava só começando. 13. Esse é o número de cartas no Novo Testamento que são atribuídas a Paulo.
Foram esses escritos que formaram a base da teologia cristã, explicando a fé para novas comunidades no mundo todo. O perseguidor se tornou o principal missionário. O homem que queria limitar a fé ao judaísmo se tornou o apóstolo dos gentios, levando a mensagem por todo o Império Romano e transformando o cristianismo numa fé mundial. A história de Saulo é um testemunho incrível do poder da transformação pessoal. Mas a história de Ananias nos lembra de outra verdade, que a transformação mais profunda muitas vezes precisa de uma ponte humana. Isso levanta a questão, né? Qual é o nosso papel em acolher a mudança, tanto na gente quanto nos outros?